tirou de onde eu estava. Eu estava bem, eu achava que eu estava bem. Aleluia, Jesus. Bem seguro, porque eu estava na casa, dentro de uma casa. Mas isso daí não quer dizer nada para Deus. Você está dentro de uma casa, você está seguro de alguém, de alguma coisa. E Deus usou a pastora, a varoa. De longe, ela estava orando por mim, eu não sabia disso. Amém, Jesus. Aí, num belo de um dia que eu tentei até tirar minha vida. Aleluia, Jesus. Deus usou ela. Verdade, Pai. Para avisar algumas bom, pessoas que estavam mais próximas de mim, né? Glória a Deus. Para me socorrer em casa. Já estava tudo planejado já. Aleluia, Coloquei Jesus. as coisas do lado da cama. Meu Fui, tomei um Deus. banho, falei, eu vou morrer limpo, né? Brincando, eu vou morrer limpo. Lá tomei um banho, coloquei as coisas, sentei na cama. Eu sentei na cama quando eu deitei, essa que eu coloquei a cabeça no travesseiro, meu irmão me chamou. Meu irmão sempre me chamou de macaco, né? A gente sempre brincamos com ele. Toma, cara! E eu levantei da cama, mesmo deitei, já levantei. E foi Deus que, por causa dela, ela ligou para minha irmã ligou para ele, e ele, quando estava mais próximo de mim, foi lá. Foi Deus usou de um monte de gente para chegar em mim. Aleluia, Jesus. Chegou, Tu és bom. se chegasse 5 minutos depois, ou 2 minutos depois, não daria mais tempo. Eu creio que não daria mais tempo, porque eu estava decidido mesmo. Aleluia. E nessa trajetória, usou ele para salvar minha vida. E depois, usou eles, aí depois eles começaram a perseguir eu e ela, porque eles descobriram que ela estava orando por mim, né? E aí ela juntou esse irmão que Deus usou para mim me resgatar, e meus 2 outros irmãos começaram a perseguir eu e ela, por causa disso aí, o Satanás é enviado de Satanás. E eles tentaram me matar diversas vezes na minha casa. Meu Deus, que misericórdia. Eles iam lá, faziam Tu és bom, Senhor. Teve uma semana que ia 2 pessoas, eles iam em 2 irmãos. Na outra semana não, no outro dia 3. Meu Deus. Chegaram em 5 pessoas para mim. Eu parado na porta de casa e os 5 assim na minha frente. Assim. E Deus avisando que o meu irmão que ele usou para me salvar, estava armado que ele ia me matar. Jeová, tem misericórdia, Pai. Ele estava querendo, como eu era só muito estressado antigamente, e se falasse A e falasse B, eu ia partir para a briga. E eles sabiam disso. Só que Deus desceu uma mansidão em mim. Não foi de uma hora para outra, foi orando, jejuando dela do outro lado, no telefone comigo. Ela falou, fica calmo, Deus está falando para você não falar nada. Eles ficavam lá, sem falar uma palavra, eu ficava 2 horas olhando para a cara deles assim. E eu não falava nada. É, Deus. E ele querendo tirar do prumo para fazer as coisas, sabe, a maldade. Porque eles queriam me matar, eles queriam me tirar da frente do caminho deles. Porque na minha outra vida, no outro casamento lá fora, lá atrás, tive traição. E foi com ele. Ele estava envolvido, então ele queria de qualquer jeito usar esse tudo que estava acontecendo para me tirar da frente dele, né? Tirar do caminho dele, ele usava esse argumento. Eu ia brigar com os meus irmãos, ele ia me matar, porque eles estavam enviados pelo Satanás. E olha, da legítima defesa, porque eu era muito ignorante, não tinha consciência de nada, a ciência era 0. E nessa daí ficou 1 ano. Esse negócio, eles iam lá toda semana. Minhas irmãs não tinham tempo para nada, mas nessa época elas tinham tempo para todo dia lá me afrontar. Eu cuidava da minha mãe, deixava uma cuidadora. Quando eu chegava lá, eles estavam todos lá dentro. Porque aí ela no telefone e Deus falando assim, não deixe, não fale, para não brigar com ele, né? Até Deus usou minha mãe. Uma vez eu fiquei nervoso, a minha irmã, tirar minha irmã de perto dela. Minha mãe é doente, ela não fala do estudo, ela só escuta, mas não fala nada. Só que naquele dia, ela só de olhar para mim, ela falou, para, vai morrer.
estavam minhas duas irmãs lá, meu irmão mora perto. Ele já estava tramando já para mim, para brigar com elas, para ele vir e pegar ele, entendeu? Só que aquele dia, quando minha mãe olhou para mim, falou, tipo, no olhar, ela falou, fica quieto, deixa ela. Eu parei, voltei para trás, encostei na parede e fiquei olhando. Elas olhando minha mãe, muitas vezes elas estavam olhando. Eu fiquei parado olhando. Aí eu saí de lá do quarto, fui na cozinha e liguei para ela. Falei, ó, eles estão aqui, né? Expliquei, falei que estavam fazendo. Ela falou, deixa. Você falou para deixar. E nessa eu deixei. Aí Deus pegou, teve uma certa vez. É engraçado. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai. Aí eu fui viajar para casa dela. Deus permitiu até eu visitar ela para conversar até sobre essas coisas que estavam fazendo sobre mim. Aí, quando eu voltei para casa, eu tive uma surpresa. Tive uma surpresa não, que lá Deus já tinha me revelado. Eles tinham invadido a minha casa. É. Eles tinham invadido a minha casa, tirado tudo que é meu de lá de dentro. Tudo. Colocado as coisas deles. Aí eu olhei para mim entrar na minha casa para pegar o meu carro. Meu próprio pai falou assim, você não vai entrar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu só entro aqui com a polícia. Mas eu não sou nem bandido, não sou nem... Ele falou, não, só entra aqui com a polícia. Então, já que o senhor está falando, eu sou o dono da casa, eu vou chamar a polícia. Vai me pegar o meu carro, isso. Aí quando eu olhei minhas coisas tudo no corredor, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei meio sem chão, mas feliz ao mesmo tempo, né? Porque eu estava saindo de uma cilada de Satanás contra a minha vida. Se eu continuasse ali, eles vão me matar. Se passasse do tempo, né? Toda vez que Deus fala, né? Se passar do tempo que ele tirar, sem insistir aquilo ali, ele se mata. Ele não pode fazer nada, né? Porque isso vai estar fora do querer dele. Eita, Pai. E eu peguei, falei, tá bom. Chamei, peguei meu carro, peguei minhas coisas. Ainda passei a noite numa pousada aqui. Aí eu peguei, aí eu falei pra ela, eu preciso de algum lugar para ficar. Aí ela falou, vem pra cá. Não tinha pra onde ir também. Porque a única pessoa que eu conheço era lá. E depois eu conheci ela. Deus me apresentou ela, as crianças dela. São as bênçãos da minha vida também. Que me ajudaram muito. Me ajudaram e essa rebeldia minha, eles falavam comigo, William, você está errado nisso, você está errado naquilo. E eu, rebelde. E ela também. Ela em cima de mim falando, me instruindo, e eu, a minha rebeldia. Depois de tudo isso que Deus fez comigo aqui. E eu fui, ainda fiquei rebelde com ela e com Deus. Né? Aí eu falava para Deus, por que o Senhor me tirou de lá? Por que o Senhor não deixou eu morrer lá então, já que o Senhor me tirou de lá para me sofrer aqui? Por quê? Mas só que eu, porque como meu casamento passado, eu sofri muito. Eu queria descontar as coisas que aconteceu lá neles. Eles não tinham nada a ver com isso. Eu não conseguia tirar, porque estava cheio de muita coisa aí, muita mágoa. Verdade. E eu fui descontar nela e nas crianças que só me ajudaram. Tentaram não, eles me ajudaram. E se não fosse eles, nem aqui eu estaria. Primeiramente Deus, né? Depois eles, aqui na vida. Eles oram. Aí eu ainda fiz algumas coisas de errado com eles ainda. Discutia com ela, brigava com ela direto. E ela usando Deus, usando ela. Deus está falando com você, para com isso. Para de ser rebelde. Eu falei, não estou nem aí para Deus não. Não quero nem saber mais não. Estava assim, uma rebeldia, até Deus falar assim, eu vou tirar ele daí. E Deus não fala comigo, né? Ele fala, vou falar com gente rebelde. Ele não fala com rebelde. É, pai. Ele fala com quem serve a ele. É forte. Ele falando com ela, através dela, e falando comigo, através das crianças também. Falando comigo. Teve uma época que nem as crianças chegavam mais perto de mim. Eu não permitia mais nem chegar, só ela. Usando ela para mim enxergar o tesouro que ele tinha dado na minha mão. E eu não conseguia, por causa do quê? Coração cheio de coisas. Aí Deus me tirou.
Depois de muito tempo, brigando com ele falou assim, chega, vou tirar ele daí, vou tratar com ele fora daí. Por quê? Estava atrapalhando até a vida das crianças. Ninguém quer um lar assim. Um lar que tem briga, que tem discussão. A gente quer paz. A gente quer chegar em casa, ter paz. Vai escutar o seu louvor, vai escutar a pregação, né? Ou vai fazer alguma coisa, vai fazer uma leitura da Bíblia. A gente quer paz. Lá, mas não estava até. Eu não estava deixando, eu, próprio livro. Por quê? Rebeldia, querendo descontar nas pessoas que não tinham. Não é nada a ver com a minha vida. Nada a ver com isso. E eu fui morar na rua. Eu fui pra rua. Eu acho que foi a pior fase da minha vida, mas foi a melhor também, ao mesmo tempo. Aleluia, Jesus. Porque eu aprendi muita coisa. Dar valor não é nas coisas grandes, as coisas pequenas que Deus dá. Aí você fala, mas te deu um relógio, não importa. Se Deus te deu com um coração de verdade, aceita que é valioso. Não tem valor em espécie, não tem valor no mundo que tudo que Deus dá pra gente é valioso demais. Aleluia, Deus. Fui morar na rua, fiquei 3 meses na rua, morando dentro do carro. Tinha vezes que eu comia, tinha vezes que eu não comia, mas a maioria das vezes eu comia. Banho, meu Deus do céu, sabe aquela banho, tinha vezes que fazia tempos. Quando eu voltei a tomar banho, eu agradeci a Deus tanto. E foi assim, não foi banho quente não, foi banho de cano. Eu estou rindo agora, mas era triste. Banho frio. Pensa no banho de cano no frio. Só que Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que a água estava quente. É, Deus. A água era quente. O cano próprio da vinha da rua, mas saia do cano, a água estava quente. Eu falei assim, mas que coisa engraçada. Todo esse frio, e a água sai do cano e a água sai quente. Mas eu via que era a mão de Deus. Por mais que eu errei, eu sou errôneo, sou falho. Ninguém é, não sou perfeito. Por mais que todos esses meus erros, mas Deus nunca tirou a mão de cima de mim. É, papai. Nunca me abandonou. Eu passei nessa época, nessa fase, nesse tempo de rua, eu arrumei um emprego, arrumei uma casa para morar. Ali, eu acho que ali foi uma das fases mais difíceis. Por quê? Era Deus e eu. Meu WhatsApp tinha acho que 30, 40 contatos. Ninguém falava um oi para mim. Nem um oi. E eu falava, ninguém fala mais comigo, eu virei o quê? Eu virei um monstro. Mas não era o tratar de Deus. Eu pegava. Mas eu brigando com Deus ainda, nessa época eu briguei com Deus ainda. Mas pai, por que eu estou sozinho? Não entendia por que eu estava sozinho. A minha rebeldia de palavra, né? Mas só que eu entendia, ao mesmo tempo não queria entender. Porque Deus me deu tudo, aí eu não quis, falei, já que você não quer nada que eu estou dando, então fica sem nada. E eu fiquei sem nada, literalmente, só com o meu carro, que daqui eu fui, e lá eu fiquei só com o carro. Aí Deus teve um tratar comigo, falar com Deus, de madrugada. Eu só chorava, tinha vezes que eu só chorava. Só chorava, aí eu chegava, dormia, acordava. Eu trabalhava também, que eu não conseguia arrumar emprego, que Deus também não deixou. Da mesma forma que eu estava lá dentro, ele estava me tratando lá dentro da casa, ele me tratou fora também. Falou, você não vai trabalhar nem lá dentro, você trabalhou nem aqui fora, você vai trabalhar. Vai ficar no meu período, desse jeito. Eu falei, tá bom. Até eu entender, me prostrar para Deus, falar assim, pai, me rendo. Senhor, eu não vou vencer a guerra. O Senhor já venceu, já no topo, o Senhor já me amassou 300 mil vezes, já não sei nem quantas mais. Eu perdi as contas de quantas vezes Deus me amassou. Me mostrou que Ele estava fazendo tudo que Ele
hoje eu creio que tudo que acontece na minha vida é porque Ele quer. Porque Ele permite. Se Ele me permitir, se eu ficar doente, se eu sentir dor, é porque Ele permite. Porque pelo que eu passei, pelo que eu renunciei também muita coisa, mas vale a pena renunciar por Deus, vale. É rebeldia, é teimosia, ainda tem um pouquinho ainda, mas eu creio que Deus vai tirar, vou botar do jeito que Ele quer, servir a Ele no propósito dele. Porque já me entregaram por ter um cargo, ser pastor, mas aí eu vou esperar Deus. Vou esperar Deus fazer na hora certa. Eu creio que tudo na minha vida, depois que eu conheci a Deus, entreguei minha vida a Deus, é tudo no tempo dele. Então eu não vou. Hoje eu estou aqui falando com vocês aqui, ó, pela misericórdia. Porque eu tive muitos livramentos também. Nossa, de morte, tem uns que eu sei e outros que eu nem sei. Porque tinha uns que era para vir para a esquerda, eu ia para a direita. Se eu fosse para a esquerda, tinha morrido. Entendeu? Não era nem para mim estar aqui, não era sobre nem o cabelo branco que eu utilizava. Porque a maldade era tanto em cima de mim, mas hoje eu sei, né? Satanás ele não gosta de ninguém. De família feliz. Principalmente isso. Ele quer destruir a família. É mesmo. Se ele destruir a família, nossa, ele dá risada no inferno. Quanto mais família destrói, mais ser humano que ele destruir, ele vai dando risada. Ele vai usando um ali que você acha que é amigo seu. Aí você fala assim, mas por que aquela pessoa não conversa mais comigo? Não manda mais mensagem para mim? Não se preocupa com isso não. Você achava que era seu amigo. Mas é Deus tirando. Coisa linda. Deus tira, você sente, porque você está de verdade. Você não querendo ser amigo dele. Só que ele tira. Mas você sente, mas não sente não. Porque Deus está te livrando de umas coisas piores. Se você continuar com ele, um dia ele trama contra a sua vida. Você não sabe. Ele está batendo nas suas costas, está de olho na sua mulher, está de olho no seu carro, está de olho na sua casa, está de olho em todos os seus bens. É usado por Satanás, é porque gosta da lugar. E eu creio que Deus colocou para mim falar para vocês hoje, dar um testemunho, que é para a gente arrumar nossas casas, entendeu? Dar valor na nossa família, nas nossas mulheres, nas nossas crianças. Aleluia. Cuidar deles, porque são tesouros. É mesmo, Jesus. São tesouros, são pérolas do céu. Aleluia. Entendeu? Ô, Senhor. As crianças, cadê? Ali, ó, são bênçãos. Os maridos, principalmente, dar valor nas mulheres. Fazer o possível e o impossível para deixá-las felizes. Dar um dia de princesa, pagar um spa para elas. Eu creio. Tá? Porque só a gente. É de Deus. A gente. Porque é fácil a gente cobrar elas. Isso é bênção. Cobrar elas. Mulher faz isso, faz aquilo. É do céu. Só que a gente tem que ver que se não fosse elas, a gente nem estaria de pé. Olha, é verdade. O joelho delas, pode ver, você pode, ó, sua esposa, põe a mão no joelho dela, você põe a mão no joelho dela, tem os calos lá. Pode ver que tem os calos assim, ó. Por quê? Se não fosse elas olhando por nós, para pedir para Deus proteger a gente aqui na terra, sinceramente, acho que nem nós saímos fazer esse culto hoje. Amém, pessoal? Amém. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia.